Oi, tudo bom, Roberta? Boa noite. Oi, Kátia. Boa noite. Bianca, boa noite. Eu tirei. Vocês estão me ouvindo agora? Agora eu te ouvi. Você está me ouvindo? Tá, então tá. Então era o meu que estava ruim. Deixa eu tirar o meu aqui então, que eu desliguei o meu. Então estava ruim. Então vamos lá, que ótimo. Que bom, obrigado pela presença. Muito legal estar aqui com você. Você está em Natal? Estou em Natal. Opa! Olha, boa noite a todos e todas. A Kátia é nutricionista lá de Amapá. Ela é macapaense, não é isso? Macapaense? Do estado do Amapá, de Macapá. Lá da cidade de Macapá, macapaense. E ela está fazendo aqui uma grande generosidade, tirando um tempinho das férias dela para falar com a gente sobre a alimentação do idoso lá do Macapá. Então, eu agradeço demais a sua generosidade e vamos lá. A gente vai voltar para o norte, né? Eu comecei a fazer essas lives, Kátia, há uns meses, não, então, mais ou menos um mês, né? Um mês atrás, né? Acho que foi em final de maio que eu comecei a falar sobre idoso e aí eu já fiz algumas rodadas pelo Brasil. A gente começou com Pará, aí depois a gente foi para Porto Alegre, lá para o sul, aí fomos para Goiânia, Rio de Janeiro, Recife, pegamos todas as cinco regiões do Brasil, agora a gente volta para o norte, né? Com você aí, de Macapá. Macapá, manda um forte abraço. Ah, que legal. Ah, vou mandar um forte abraço aí para os avós. Hoje é dia dos avós, então parabéns aí. Estão de idoso, né? Na maioria das vezes, os idosos. Minha amiga Almeida. Minha amiga Almeida, parabéns, vovó. Ela já é uma vovó. Parabéns pelo seu dia. Eu também vou ser vovó, tá? Então já estou falando aqui online, né? Ao vivo e a cores, né? Eu também vou ser vovó. Então, parabéns pra gente. Vamos lá. Kátia, é um prazer estar com você. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência enquanto nutricionista de uma unidade básica de saúde na região do norte. E você falou que atende muitos idosos, né? E conforme a gente foi conversando com vários colegas que já passaram aqui, também nutricionistas, cada um tem uma experiência. Então, tem gente que trabalha tanto na saúde pública
como na saúde complementar, né, no serviço privado, e vê duas realidades totalmente diferentes. Tem pessoas que ficam mais na saúde complementar, né, no serviço privado, que pega também um público mais com um padrão de vida melhor, com uma outra renda, né, e ajuda a ter uma alimentação mais fortalecida, mais adequada. A gente também vê que esses idosos, muitas vezes, têm hábitos de vida, né, saudáveis ou não, dependendo de onde mora, dependendo do meio ambiente que eles estão. Aí eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua realidade, falasse para a gente como é que é a sua realidade e contar para a gente também a sua experiência, né? E antes de mais nada, queria agradecer minha mãe que está aí, minha mãe também é avó, parabéns. Estava aqui parabenizando, mãe, pelo Dia da Avó hoje, né? Parabéns para todas as avós que estão chegando aqui e ao longo, né, da live a gente vai dando parabéns para a galera. Então, Kátia, muito obrigada pela presença. Passo a palavra aí para você. Então, boa noite a todos. Foi um prazer, Mônica, estar aqui com você, né? A gente já se conhece desde a época da faculdade. Desde a época da faculdade. Muito tempo ficamos sem nos ver, né? A gente era bem mais, né, mais jovem, agora já somos senhoras, né? Eu já uma senhora idosa também. E eu trabalho aqui no Amapá, como você sabe, que eu fui... Toda a minha vida acadêmica foi no Rio de Janeiro, junto com você, inclusive uma parte. E depois voltei para Amapá. E aqui eu desenvolvo minhas atividades enquanto nutricionista no Amapá desde uns quase 30 anos, né? E aí, hoje, eu estou trabalhando diretamente na atenção básica. Já trabalho na atenção básica há 18 anos. E eu trabalho com toda aquela comunidade. Então, eu atendo toda a comunidade em torno da UBS que eu trabalho. E eu lido muito com o povo, as pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família, né? Que também são as pessoas que estão ali em torno, né, da UBS que eu trabalho. E também até alguns lugares, algumas ilhas que ficam assim, frente à cidade, que nós somos bem vizinhos do Pará, né? Então tem algumas ilhas por ali que a gente também atende as pessoas que procuram a UBS, e a gente tem ali na UBS atendimento até que, graças a Deus, a nutrição está sempre presente. Todas as UBS do município tem nutricionista. O acesso ao nutricionista no município não é difícil. É só ir no UBS que tem sempre uma nutricionista lá. Boas notícias essas, né? Muito bom. Então, eu trabalho de uma forma geral, não especificamente com os idosos, né? Mas eu trabalho com a família de modo geral, né? Porque já que eu atendo as famílias do Bolsa Família, do beneficiário do Bolsa Família, eu trabalho muito com as famílias e os idosos também entram, né, nessa história. E alguns idosos também que fazem tratamento na UBS, eles também são encaminhados para a nutrição quando eles têm algum tipo de patologia, né, e que a nutrição possa contribuir. Alimentar, tomar parte de modo geral, não é muito diferente do estado do Pará. Algumas pode ser que algum Kátia, tá falhando um pouquinho, a internet está falhando um pouquinho. Até a sua imagem está falhando. Então, já que a gente falou aqui, chegando, obrigada a vocês que estão chegando agora. Nós estamos com a nutricionista Kátia Morales, do Amapá, e ela está contando para a gente um pouquinho da sua experiência. Só que parece que a internet está um pouquinho ruim e está falhando para mim. Eu não sei se está falhando para as outras pessoas. Por favor, Kátia, continua aí. Desculpa ter te interrompido. Sim, aí um abraço aqui para a Débora Corrêa, que entrou, né? Que também foi uma ex-aluna minha, que hoje também é nutricionista, está nos prestigiando aí. Oi, Débora. Um beijo, muito obrigada. Débora. Lina Madureira. Então, isso. Então, voltando assim para a questão dos hábitos, não são muito diferentes, né? As famílias, de modo geral, no Amapá, elas têm um consumo muito grande de peixes e do bendito açaí,
né? Inclusive, o açaí, eu, às vezes, quando eles me procuram, eles me olham assim e digam assim, não vai tirar meu açaí, né? Porque o açaí aqui, para toda a população, de modo geral, é assim o prato principal. Praticamente, se não tiver açaí, parece que vão, não sei, né? Então, não é que você tire o açaí, mas assim, me preocupa muito o consumo de açaí, em função não do açaí ser ruim, entenda? É o fato de das pessoas, e principalmente os idosos, eles não comem sem o açaí, né? Então, às vezes trocam um feijão com arroz, dificilmente tem um feijão com arroz porque vai ter o açaí, né? Então acabam priorizando o açaí e deixando de comer uma alimentação mais balanceada, mais equilibrada, é isso? Exatamente. Então, por exemplo, quando eu pergunto a todos, né, que me procuram, sobre a composição do seu prato, a composição da sua refeição no dia a dia, eles falam, eu como peixe, como açaí, e aí eu pergunto, e o feijão com arroz? É de quando em quando. E os vegetais? A gente come uma saladinha de vez em quando. E qual é essa saladinha? É cheiro verde, chicória, entendeu? Então, quer dizer, eles não falam de cenoura, de outros vegetais, né? Eles falam mais daquele que é praticamente que a gente utiliza como um tempero, né? Que são as ervas, né? O cheiro verde. A gente usa muito aqui o coentro, né? E tem... Oi? Sim, eu estou ouvindo. Tá. Não, então, a gente utiliza isso como para temperar uma cenoura, cenoura e batata é o que mais eu observo que eles consomem como vegetal assim, né? Mas não é uma coisa que eles fazem muito assim, gosto, né? Prefere o açaí. E o açaí, hoje em dia, não é tão barato, mas que já foi, né? Eu fui criada tomando açaí com camarão, né? Porque aqui camarão aqui pra gente era comida de pobre, de rico, de todo mundo. Né? Então, só que o açaí hoje em dia ele continua sendo prioridade, e principalmente para os idosos. Porque é muito mais fácil o idoso pegar um açaí e já está pronto ali, já compra pronto, coloca a sua farinhazinha aqui, já acrescenta um pouco mais, né, de carboidrato, que eu já digo para ele assim, o açaí já é uma bomba calórica. Ainda põe mais um pouco de farinha, ainda põe, às vezes até um pouco de açúcar, né? Olha, e aí a quantidade. Mas o açaí aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente quer dizer, come-se bastante açaí com xarope de guaraná, aí é diferente, né? Normalmente esse açaí é feito com o que aí? Eu estou falando do açaí mesmo. Açaí é aquela polpa que saiu do fruto e não tem mais nada a ver. É só o açaí puro com farinha e algumas pessoas preferem adoçar. Entendi. Agora, o outro lado bom é que as pessoas consomem muito peixe. Né? Nós consumimos muito peixe. Nós temos vários tipos de peixe, inclusive eu vi você falando com o colega do Pará, e vocês mencionaram muito o pirarucu com filhote, né? São os dois mais famosos, são os dois peixes mais famosos aqui, mas nós temos outros peixes que nós encontramos constantemente nas feiras, e esses dois peixes, o pirarucu e o filhote, hoje em dia já tem um acesso assim, bem diminuído pela questão do preço, né? Mas são peixes nobres, né? Mas tem. Né? Então, o tambaqui e o pirapitinga, que é um peixe hoje muito consumido na cidade, em cada esquina tem esse peixe assado, grelhado, frito. Né? Então, é muito mais fácil para eles ir ali na esquina comprar já um peixe assado e o açaí ali na batedeira de açaí. Sentar na mesa, botar a farinha e comer o peixe, pronto, acabou. Ou seja, entendeu? A facilidade é uma coisa também que me parece, pelo que você está falando, né? É uma das coisas que acaba também atrapalhando o idoso do Macapá, né? É para consumir outros alimentos, né? Então fica assim, uma alimentação muito limitada, não que Macapá não tenha, né? Apesar de a cidade não ser um estado que produz tanto, mas nós temos, né, agora
tanto supermercado, tanto os atacadões, e dentro da cidade, né, dentro da capital. Uhum. E aí, de certa forma, de fácil acesso, porque aqui se caminha de bicicleta, se vai de ônibus. Então, mas o feijão, que é o meu. Que é o que eu sempre falo, gente, tem feijão e arroz em casa? A gente come feijão de quando em quando, né? Uhum. E vegetais, de vez em quando, né? E aqui, aí, no dia a dia, é esse peixe com esse ou então outro tipo de carne. Quando se não for o peixe, é outro tipo de carne, como a carne de porco, né? Como a carne bovina mesmo, o frango. Hoje, agora tem um e é muito assado, né? A gente come muita coisa assada aqui. Agora existe também os caldos. Existe também as preparações em caldo. Então, assim, o meu trabalho com eles é basicamente tentar fazer com que eles introduzam os vegetais, né? São as fontes de vitamina, minerais, fibras. Eles quase não comem, né? E não é só o idoso, é o idoso e a família. E o idoso é pior ainda, porque ele já tem aquele hábito alimentar de muito tempo, ele já não come isso há muitos anos, então ele não faz questão de comer. Né? E pela cultura, alguns vegetais só entram na alimentação com alguns tipos de preparações. Por exemplo, quiabo e maxixe. E nós temos sempre na feira quiabo e maxixe. Mas eu digo assim, você come quiabo na salada, maxixe? Não, maxixe é só quando tem cozidão, né? Só se usa alguns tipos de vegetais quando tem cozidão, que é o cozido da carne com... Aí coloca abóbora, coloca o maxixe, o quiabo, e faz aquele cozido de carne com legumes. Então, isso também é muito comum que o uso dessa preparação, né? Mas fora, assim, a salada em si, deles se preocuparem, eles não têm muito essa preocupação. E principalmente porque dá trabalho, eu imagino, né? E como você falou, todos os idosos têm o mesmo problema que tem numa parte, tem em todo o Brasil, pelo que eu observei nas lives, né? Eles, às vezes, moram só, né? Quando eles não moram só, eles moram com a família, e aí tem que seguir o ritmo da família. Na maioria das vezes, tem muitos idosos que, principalmente os da família, eles moram com os filhos, e os filhos trabalham, e eles cuidam dos netos, né? Cuidam da casa, dos netos, então eles priorizam esses netos, né? Priorizam os netos. Então, a fruta é do neto, né? Aquela fruta, então, assim, eu pergunto, quantas frutas vocês comem por dia? Não sei, eu só como... Acho que não, né? Eles não priorizam isso para eles, né? Agora, é lógico, existe também o idoso, aquele idoso mais consciente, mas que ele tem essa questão de se preocupar. Eles procuram o BS, inclusive, para que eu ajude a eles fazerem o planejamento, né? Muito. E eu durante o tempo todo, eu tenho observado que eles falam muito da condição financeira, mas o dinheiro não dá, né? O dinheiro do bolso é muito pouco. E a maioria faz trabalhos domésticos em casas, né? Em residências, são faxineiras, senhoras, que eu trabalho muito com pessoas do classe média baixa, né? Então, eu até falo assim, vai na casa da patroa, mas tem que comer a frutinha da patroa. Então, mas lá tem, a patroa deixa, mas aqui eu não tenho muita vontade de comer, né? Aí é só aquele cafezinho, né? Cafezinho durante o dia. E uma das coisas que eu também observo é o de jejum, né? Eu não vi ninguém falando, não me lembro se eu vi falando sobre o jejum. O de jejum deles, eles acordam e em vez de eles tomarem o café, né, eles vão primeiro fazer alguma coisa, vão varrer o quintal, vão fazer não sei o quê, vão colocar o neto na escola, para depois tomar esse café, que é um café com pão. Café com pão e manteiga, né, ou margarina. Né, é o que eles me relatam. E uma frutinha, não, frutinha é difícil, só quando tem, mas quando
o pouco que tem eu deixo para o meu neto. Né? Eles falam assim. É uma E outra eu digo assim, população, né? não é? Né? Em questão financeira, né? Você vê, vai trazer um perfil totalmente diferente da população, né? Aí você está falando né, do café com pão com a manteiga ou com a margarina. Eu pensei na questão da proteína, né? Já que você falou que a gente come muito peixe, né? Mas me parece que o peixe é no almoço. E nas outras refeições, no café da manhã, por exemplo, parece que não tem proteína. E nas outras refeições, além desse peixe que tem no almoço, no lanche, no jantar, numa ceia, você consegue ver na alimentação deles assim, uma coisa assim, mais equilibrada? Esse almoço, geralmente, como eu falei, o lanche da tarde, geralmente eles têm o hábito de fazer. Mas esse lanche da tarde repete o café. E aí está o perigo do lanche da tarde. Porque o lanche da tarde, eles repetem o café, e geralmente o filho, ou sei lá, eles mesmos vão na padaria, aí já traz o bolo da padaria, o docinho da padaria, e eles fazem esse café com produtos da panificação, da padaria, né? Que nem sempre são, coxinha, são as frituras, as coxinhas, os pastéis da vida, né? Então, eles geralmente utilizam isso. Os que podem fazer isso, mas eles sempre fazem porque acham mais prático, né? Acham mais prático. Inclusive, alguns que já me conhecem já digam assim, não vai brigar, eu já aprendi a fazer o meu bolo. Que eu falei, deixa eu dar um alô aqui para o pessoal. Várias pessoas, eu agradeço demais a presença de vocês. A gente está falando sobre a alimentação do idoso na perspectiva do Brasil. A gente já rodou, fez uma rodada, né, em todas as regiões do Brasil, e agora a gente voltou para o norte e estamos com a nutricionista Kátia Morales, do Amapá. Ela é macapaense, né, moradora, nativa, né, e moradora, né, de Macapá, da terra. Da terra mesmo, né? Já está há 18 anos, né, na atenção básica lá do Serviço Público de Macapá. Tem uma experiência grande com os idosos, com as famílias, né? E dessas famílias tem vários idosos. E ela está falando um pouquinho dessa experiência. E, Kátia, assim, fora desse nicho, né, que você atua enquanto nutricionista, né? Olhando para o idoso, né, do seu vínculo, do seu meio social, da sua família, como é que você vê esse idoso, o perfil dele? São idosos mais ativos? São idosos que você assim, que vê que são mais saudáveis? Ou são pessoas mais doentes, mais fragilizadas? Como é que esse perfil que você consegue observar dos idosos, né, sem ser desse nicho do trabalho, propriamente dito? Os idosos, principalmente os idosos que eu atendo, que são justamente ali em torno da UPE e do Bolsa Família, hoje, depois da pandemia, eu tenho observado que eles vêm e o problema agora é a obesidade, né? Então, é muita obesidade, muita diabetes, hipertensão, e um item que eu assim, fiquei, né, depois da pandemia para cá, é a esteatose hepática, né? É mesmo? A esteatose hepática. Muita esteatose hepática, principalmente nas mulheres, né? Então, eu fico perguntando por que essa esteatose hepática, eu começo a investigar isso. Conversando com eles, porque o atendimento é aquela conversa, né? Alguns já até me conhecem, vão sempre lá. E eu descobri que eles também, além do peixe, além disso tudo que eu estou lhe falando, porque essa disponibilidade tem na cidade, eles estão consumindo muito alimentos ultraprocessados. A mortadela e a calabresa, porque é muito mais fácil de fritar ali rapidinho. Ainda vai fritando, frita e toma com açaí. O açaí também provavelmente, né, Kátia? Né? Porque no período da pandemia também teve muito desemprego, muitas pessoas perderam seus empregos e outras ficaram impossibilitadas de trabalhar, como você falou, é uma população que trabalha muito em casa de família, né? Então, as pessoas perdem a renda, vão comprar, de repente, aquilo que é mais barato e também que é mais prático. É mais prático. Às vezes não tem nem tempo de fazer, porque está trabalhando. Quando volta à noite para casa, está cansado, então compra um açaí ali
tem uma mortadela, que é mais barato, né? Uhum. É uma calabresa, come aquilo, passa a fome e pronto. Ou quando não é o tal mingau, né? Mingau de que o senhor toma? Que a senhora toma? Mingau de farinha láctea, Neston Gênio, Neston, aquelas farinhas, cremogema. Aí eu pergunto, e a aveia? Ah, de vez em quando eu tomo uma aveia. Agora a gente gosta muito aqui de tomar mingau de banana. Oi? Esse mingau é feito com leite? Com leite. Menos mal, porque o colega do Pará falou que o pessoal faz mingau lá de farinha de mandioca com água, né? Quer dizer, é muito pobre, né? Um alimento assim, sem nutriente nenhum. Mas pelo menos colocando leite já disfarça, né? Deixa eu te falar. A gente está falando de alimentação. Você cozinha a farinha e faz esse caribé. Então não tem proteína nenhuma nesse mingau de farinha. Ah, sim. Então, entendeu? Eu queria só... Tá, a gente está com delay. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Então, vamos lá. Vou recomeçar aqui. Eu estou dizendo, né, que a gente está falando dessa questão social e o quanto isso é importante para que a pessoa possa ter uma alimentação mais adequada, né? A pessoa com baixa renda, com baixa escolaridade, ela com baixo incentivo também, às vezes incentivo das políticas públicas, né? Ela não consegue ter uma alimentação mais organizada, mais harmônica, né? Nutritiva. Tanto é que você está falando aí, né? Que por conta, né, dessa falsa praticidade, né? Porque é prático hoje, mas lá na frente a pessoa vai pagar um preço, né? E o preço qual é? A saúde que está totalmente, né, comprometida, né? Aumento de obesidade, o consumo de carboidrato é muito alto, né? É muito alto o consumo de carboidrato, porque eles comem arroz, macarrão, tudo junto no mesmo prato. Quando alguns me relatam isso, arroz, macarrão. Sempre tem o arroz, o macarrão e a farinha. E aí não tem o feijão. Eu pergunto, e o feijão, gente? Então, eu sinto muita falta. Eles relatam muito pouco o consumo de feijão, né? Mas todas as leguminosas, ou só a questão do feijão, mas, por exemplo, eles comem lentilha, comem outros tipos, tem vários tipos de feijão, qualquer tipo de feijão eles renegam, digamos assim? Não é muito hábito da população, pelo menos até onde eu conheço, utilizar o grão de bico, ou a lentilha, ou a ervilha, ou o que eles utilizam é o feijão mesmo, o feijãozinho normal, quando não é o preto, é aquele marronzinho, que chama carioquinha, ou então aquele fradinho, né? O feijão fradinho, aquele branquinho. Então, são esses 3 tipos de feijões que eles utilizam. Mas, assim, eu sei que não é uma coisa generalizada. Né? Tem idosos que têm uma família mais estruturada, com alimentação mais estruturada. Mas, assim, o povo que eu mais atendo são essas pessoas que têm uma renda bem mais inferior do que os, né? Mas eles têm acesso a essas feiras. Né? No bairro mesmo tem feiras 2 vezes na semana que vende peixe mais baratos, né? Existem vários tipos de peixe. Eles utilizam isso. Mas agora você imagina, eles me falam assim, eu gosto muito de peixe, mas às vezes eu não compro peixe porque entre eu comprar 1 quilo de mortadela e 1 quilo de peixe, lá em casa são 8, são 9, são 10, entendeu? As famílias também são grandes também. E aí a gente compra a mortadela ou a calabresa que é mais barata e rende mais. O peixe, 1 quilo de peixe não vai dar para muita gente. Porque os peixes... você sabe que lá a gente tem o peixe de pele e os peixes de escama, né? Ainda tem essa questão do peixe, por exemplo. Alguns idosos, eles têm aquela como é que eu vou dizer? Com relação ao peixe. O peixe de pele, para eles, é remoto. Se eles tiverem algum problema, alguma inflamação, ou alguma coisa que eles acham que vai fazer mal, eles não comem o peixe, porque o peixe é de pele e vai fazer mal, e aí não comem mesmo. Já comem mais o peixe de escama, que é um peixe que eles relatam que é um peixe que não dá problema de saúde nem nada. Mas é peixe, então eles estão comendo, tá bom, né? Agora, o que me preocupa é o alto consumo de
mortadela, calabresa, conservas, de alimentos fáceis de fazer. Então, o que eu tenho, o que eu consigo, de um modo geral, pensar que às vezes eles falam muito no dinheiro, né? Que não dá para comprar. Eu digo, poxa, mas tem a dobradinha, né? Que nós chamamos de bucho aqui mesmo. E aí algumas pessoas conhecem dobradinha, né? Que é mais em conta. O próprio coração de boi que às vezes a gente vê é mais barato. A carne de porco às vezes não, ela é mais barata aqui lá no Amapá. Eles, não, mas bucho ninguém gosta não daquilo, não sei o que, tá vendo? Então como os idosos já estão acostumados, né, a não comer mais daquele tipo de alimento. Não é todos que gostam, sim, mas a dificuldade de fazer e a falta do planejamento financeiro. Então eu fico eu pensando, eu disse, mas se tivesse, você comeria? Ah, comeria. Então eu fico imaginando assim, pode ser a falta do planejamento financeiro, porque pela quantidade de dinheiro que entra, né? Eu fico falando, mas tem abóbora, não tem cenoura, mas tem abóbora, que é mais barato, né? Nós não temos muita variedade de folhas, mas tem o alface, tem o couve e tem o repolho, que é fácil acesso em todas as esquinas, vende, né? E abóbora, tem muita abóbora, e a abóbora é mais em conta, de fato, né? Eu acho que todo o Brasil, né? A abóbora é mais barata, não sei. Mas, então, com relação aos legumes, eu fico sempre fazendo uma listinha para eles, e aí eu sempre fico... eu sou professora de técnica dietética, né, amiga? Desde quando eu vim daí, a minha sala de aula sempre foi na técnica dietética, e aí eu trabalhei muito com a educação profissional e nos cursos de gastronomia e nos cursos de nutrição também, né? Depois da pandemia a gente saiu. Agora eu estou comer com você, né? Então, eu tenho assim, trabalhado muito a questão do preparo de alimentos e os vegetais são assim os meus queridinhos, né? Porque nem eu comia vegetal, eu vim comer vegetal quando eu fiz nutrição. Que legal. Porque eu fui comer vegetal quando eu fui pro Rio, que eu fui conhecer como preparava e tudo, e aí eu fiquei começando a gostar, né? Então, por isso que eu fico trabalhando com eles isso. Mas se você fizer assim, se você fizer assado, se você fizer de várias formas, né? E tento combinar com eles, às vezes até troco receitinhas com eles, né? Alguns. Agora, tem a teimosia também, né? Ah, não, mas isso aí sempre foi. Eu nunca comi isso, né? Agora que eu vou comer. E agora, sabe? Então, alguns, principalmente os homens, né? Os homens são mais arredios. E aí também tem a questão da bebida, né? Entre os idosos, a questão do álcool. Eles gostam muito de uma cachaçinha, de uma cervejinha. Aí eu digo, como é essa cervejinha, essa cachaçinha, né? Então, agora eles são assim, eles utilizam, mas quando o negócio pega pro lado dele, eles são muito mais assim, obedientes, eles vêm para mim, aí eu ajudo e eles retornam, eles fazem direitinho, eles param mesmo com a cachaça, com a cerveja. Já a mulherada é mais teimosa. A mulherada é mais teimosa. E aí... Então, deixa eu só agradecer a galera que está entrando e te fazer uma pergunta dentro aí desse contexto que você está falando, né? Agradecer o pessoal que está entrando. A Úrsula Moraes, eu acho que eu conheço, não conheço, Kátia? Obrigada aí. Você ouviu ela bem circulando pela UERJ. O Marcos. Muito obrigado, pessoal. O pessoal que está entrando, muito obrigado pela presença. A gente está aqui com a Kátia Moraes, nutricionista do Amapá, contando um pouco da sua experiência. Ô, Kátia, você está falando aí da questão da alimentação do idoso do Amapá, né? Do Macapá, né? Da capital, o lugar onde você atua, né? E falando dessas dificuldades. E aí eu estou pensando aqui, uma andorinha só não faz verão, né? Porque você vê, você só foi aprender a comer legumes e verduras quando você saiu daí e veio para o Rio de Janeiro, que aqui tem um pouco mais, a gente dá um pouco mais de ênfase nesses grupos de alimentos, né? Mas como não existe, né? Uma cultura alimentar, nem uma educação alimentar em termos de educação populacional mesmo, você vê, as pessoas ficam muito resistentes, aí fica você dando murro em ponta de faca, né? Querendo mudar
um comportamento, né, que é reforçado até mesmo pela própria sociedade. Eu e as minhas colegas das outras do BF, né? A gente tem mesmo trabalho assim. Você, no caso, você, porque a gente que é da área da saúde, as pessoas às vezes já olham também até enviesado, né? Ah, vou mandar comer isso, vou mandar comer aquilo outro. Mas é aquela história, se no meio que eles se encontram, né? Se nesse meio as pessoas também não consomem, né? Não faz parte, né, dos grupos sociais, fica muito difícil eles mudarem um comportamento só porque a nutricionista está falando. Exceto quando passa mal, né? Aí corre para você, né? Aí corre para você. Ô, Kátia, deixa eu te fazer uma... Não, fala. Conclua aí que eu queria te fazer uma pergunta. Conclui. Eu acredito também, porque de uns 10 anos para cá, né, Mônica, mesmo tem mudado muito a alimentação do povo, do Brasil. Isso é verdade. De modo geral, a indústria de alimentos tem ofertado muitos alimentos de fácil acesso, de fácil preparo, né? E as pessoas hoje em dia já não perdem muito tempo em cozinha como antigamente, né? Na época da minha mãe, que a minha mãe cozinhava até na lenha e tudo, né? Hoje em dia todo mundo já quer fazer tudo, só pegou ali no supermercado congelado, colocou no micro-ondas, né? Colocou no forno, é rápido. A gente compreende que também o dia mudou muito. Então, mesmo quando o idoso fica em casa, ele tem muitos a fazer, é o neto que ele ajuda, é a casa que ele também cuida. E a dificuldade de preparo, e conhecimento também na preparação. Se você fazer isso, se você fazer aquilo, fica naquela preparação todo dia a mesma coisa, não muda. E de repente se vê quando eu visitava algumas casas, assim, quando eu fazia personal e tudo, né? Isso, personal para quem tem dinheiro, né? Então, quando eu fazia isso, mesmo as pessoas que têm um nível financeiro elevado, elas também não sabem muito o que fazer com os alimentos que compram, né? Enjoa de comer sempre a mesma coisa, aí acaba comprando e estragando, né? E eu tenho trabalhado isso com eles. Gente, não comprem muito, compra assim essa quantidade que vai comer. Se tiver algum, nem sei se tem algum paciente meu aí que eu falo isso, né? Não compre tantos, né? Ah, não, vou comer, a partir de hoje vou comer vegetais, vou comer. Aí compra um monte. Não, compra só um pouquinho, um dia come uma coisa, um dia come outra. Então eu tento negociar com eles isso, pela questão financeira também, né? Uhum. Então, eu penso que mudou muito, muito mesmo, assim, de um modo geral, porque na minha época eu morava, que era criança, a gente não alimentava com açaí pronto. Mas agora nós temos milhões de supermercados, atacadões, e a indústria de alimentos que, né, como eu falei, proporciona isso. Então é muito mais fácil, né, comprar, é mais fácil o acesso, né, para as coisas mais fáceis. Então as pessoas não estão cozinhando mais em casa. Então, eu acho que tudo isso são fatores, né, que contribuem para essa... Ele já não gosta, já tem as facilidades, né? Exatamente. Ô, Kátia, falando de mudança, você falou, no início você falou que acabaram com o camarão. Aí, eu estava dando uma lida, né, sobre a parte de alimentação do Amapá, e eu vi 2 matérias falando que realmente tem extinção do camarão, né, falta no mercado. Teve até audiência pública agora em maio de 2023 por conta, né, da pesca predatória que está acabando com o camarão. Aí eu lembrei de uma música, eu não sei se você vai se lembrar porque você é antigo igual a mim, né? Da década de 70, a música falava assim, ó, até anotei um pedacinho aqui, ó. Assassinaram o camarão. Assim começou a tragédia no fundo do mar. Como é que é isso, Kátia? Porque o Amapá, o pessoal do Amapá era um dos grandes produtores de camarão de água doce. Tinham várias espécies, né? E agora está com escassez, está com falta no mercado. Está inclusive atrapalhando, que você falou, era uma comida do pobre e do rico, né? E prejudica a beleza do povo, né? Pobre e do rico. Agora, assim, o que está acontecendo hoje com a escassez do camarão regional, que nós chamamos de camarão regional, porque existe outros camarões, né? O regional, a escassez, eu não sei, assim, eu não tenho propriedade para falar do que está acontecendo, até porque eu não tenho acompanhado, mas é fato que
nós também estamos com uma escassez mesmo do camarão, né? Então, dentro do estado, da capital ali, mas a gente escuta que lá no interior, nos municípios ribeirinhos, ainda estão comendo camarão, né? Porque lá ainda eles estão pescando o camarão. Aqui não está vindo para a cidade, porque diminuiu, parece que diminuiu aí a produção. A gente não, quem produz é a natureza, né? Porque não somos nós que produzimos, não. A natureza que produz. Pesca. Então, mas a queixa era que estava tendo, pelo menos nessa audiência pública, né? A queixa era que estava tendo pesca predatória e estavam pescando tudo, desde o filhote até os graúdos. Conclusão, se você não tem controle da pesca do camarão, fica complicado, porque você acaba não tendo safra, né? Para os anos seguintes. Exatamente. A gente está acompanhando o que está acontecendo. Então, o camarão está diminuindo a produção dele na costa do Amapá. Então, a escassez, e quando aparece muito caro e ainda em tamanhos pequenos, né? Mas eu acredito que mas nos restaurantes e em alguns lugares a gente encontra o camarão, porque também não é só do Amapá que nós temos a costa do Amapá e tem o Pará ali, que também tem muito camarão, né? Mas, assim, no Amapá, de fato, eu não sei dizer ao certo o que está acontecendo, mas é o que eu estou... Mesma coisa que você escutou, eu também tenho escutado sobre o camarão. Inclusive, eu estou sentindo falta, né? Porque, às vezes, você procura um camarão para o final de semana, para o meio da semana, porque a gente come camarão direto. A gente come camarão, vai na feira e compra camarão. O acesso sempre foi até financeiro, sempre foi bem menos caro do que em outros lugares, né? Mas aí eu acredito que o Rio vai nos dar de novo esse camarão. Eu acho que o povo que está lidando aí com a questão da produção deve arranjar alguma estratégia para que esse camarão volte a se produzir, né? Porque o riozão está lá e as pessoas... Mas no interior, eu converso com algumas pessoas que moram no interior e dizem, não, lá tem camarão. É que não está vindo para a cidade, né? A quantidade que antigamente vinha. E eu acho que na região que eles estão, que se pescava, né? Que eu também nem sei, que eu não acompanho muito isso, né? Deve ter diminuído muito, né? Então, essa questão da pesca predatória nunca existiu, acho que um controle dessa pesca, então pode ter acontecido isso. Eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso. E você vê, o camarão, na maioria dos lugares, né? Ele acaba sendo um alimento caro, né? Aí, pelo que eu estava lendo, era um alimento do dia a dia, inclusive do pobre, né? E as pessoas pegavam camarão no rio, era também uma pesca bem domiciliar, né? Assim, as pessoas você não precisava ter intermediários, né? Inclusive os pesqueiros eram também os pesqueiros os artesanais. A pesca artesanal era muito privilegiada, pelo que eu estava lendo, e agora até eles também estão quase que desempregados, porque não tem mais camarão para pegar, para vender, enfim, acaba prejudicando tudo. Tanto prejudica a mesa do mais pobre, né, que deixa de consumir alguma coisa que fazia parte da cultura, né, agora não tem mais, né, como também acaba prejudicando a renda de quem precisa também comprar outros grupos de alimentos, né? Ou seja, impacta tudo, né? E acaba sendo um ciclo vicioso aí que vai ter outros impactos também. Eu espero que isso se volte normal novamente, né? Porque o camarão é bom, né? É gostoso. Todo mundo gosta de camarão. Mas aí, tipo assim, é um problema, porque nós temos muitos pratos feitos com camarão, inclusive, né? Mas quem tem poder aquisitivo está comendo camarão, né? Está comendo camarão e continua também fazendo os pratos esquisitos, né? E quem mora na beira do rio também está comendo camarão, né? Quem mora, por exemplo, quem mora chama de pessoal que mora no município, nos municípios de Macapá e capital. Então, tem os municípios, dos municípios tem os rios, né? Então, quem mora nesses municípios, que chamam de ribeirinhos, eles estão comendo camarão, porque para lá eles têm camarão, tem um rio para pescar. Macapá não tem. Eu quero também continuar agradecendo o pessoal que está entrando, o pessoal que está chegando agora. A gente está conversando com a nutricionista Kátia Morales, ela é do Macapá, lá no norte do norte, né? Quase no Caribe, né, Kátia? Do ladinho ali da Guiana Francesa, ó.
Eu fui olhar no mapa, falei, gente, muito longe. Está perto da onde, né? Eu sei que está perto do Pará, né? Mas está na fronteira com Guiana Francesa. Depois do Pará, fronteira com a Guiana Francesa. Então, mas está acima do Pará, né? Bem lá em acima do Pará. cima, né? Bem lá em cima. E me diz uma coisa, quais são as frutinhas típicas que tem aí, os nomes difíceis que vocês... porque as frutas aí do norte são todas com nome diferente, né? Apesar de vocês também comerem, certamente, as frutas mais padrão, assim, no Brasil, né? Com banana, laranja, essas coisas assim, mas me parece que aí tem as frutas típicas, né? Com relação às frutas, nós temos acesso a tantas frutas que não são produzidas no Amapá e acesso às frutas que são regionais, como o cupuaçu, como o açaí, né? O açaí é a fruta, que é uma fruta, o açaí é uma fruta. Então, é o mais utilizado, é o açaí. E aí tem a pupunha, que também é considerada uma fruta, mas é utilizada na época, mas ela só dá na época, em certa época do ano, né? Agora, por exemplo, tá diminuindo a pupunha, então só ano que vem, que volta de novo, né? A melancia, nós temos muita melancia lá, produzimos muita melancia. Então, nós temos taperebá, né? Agora, são frutas bem cítricas, exóticas, a gente faz nossas sobremesas, né? Não é uma fruta que você come assim, como você come uma maçã, como uma laranja, né? Mas são frutas que você utiliza para fazer sobremesa, utiliza para fazer sucos, né? E Macapá é muito quente, né, mãe? Macapá é uma cidade quente durante o ano todo. Nós temos invernos amazônicos e verão amazônico. Agora mesmo nós estamos entrando no verão amazônico. A gente chama de verão amazônico porque o resto do Brasil tá frio, né? Deveria estar, né? Não está, mas deveria, né? E a gente o ano inteiro é o quente úmido, né? Aquele quente úmido, mesmo chovendo, fazendo sol, é quente de qualquer jeito. Me diz uma coisa, e a fruta que deu o nome a Macapá é bacabá, não é isso? Bacabá? É tipo bacaba, né? É tipo açaí. É tipo açaí, mas não é. Então, mas vocês comem fruta aí com tanta frequência que você come muito do açaí? Ela também é uma fruta que ela é, como se diz... Alguém botou aqui, adora. Você adora a Roseli botou aqui, adora. Você adora bacabá, Roseli? Bacaba, né? A Roseli é uma colega também nutricionista, foi minha aluna, né? Está aqui prestigiando a gente. Bom estar aqui com a gente. A bacaba também é muito utilizada aqui, né? Mas ela não é tanto quanto o açaí, por conta da época, né? Que tem bacaba, tem época que não tem bacaba. O açaí ele já é mais comum no ano todo, né? Ele tem o ano todo. Ele tem manejo, então tem o ano todo, tem açaí, Macapá. Ô, Kátia, já são 10:50. Eu quero agradecer demais a sua presença. Olha, a Kátia está de férias lá em Natal, dando trazendo aqui fazendo a gentileza, né, de estar com a gente, conversando um pouquinho sobre a alimentação do idoso de Macapá, fazendo essa graça, né, de trazer essa experiência maravilhosa, rica, né, de tantos anos trabalhando com os idosos, com as famílias lá no Macapá, lá na Unidade Básica de Saúde. E eu agradeço demais a Kátia pela sua alegria, pela sua espontaneidade, né, pelo seu carinho. A gente se conhece desde a época de faculdade. Aí Kátia, a gente vai fazer, acho que 29 anos agora, né, de formado, olha só. Se bem que você faz agora no meio do ano, né? Você fez no meio, eu faço no final, né? E eu faço muito grande, né? De faculdade, é um prazer estar com você. E a gente viu que as dificuldades dos idosos, né? Pelo que os outros colegas também falaram, das outras regiões, são muito parecidas, né? No sentido de buscar praticidade, de não ter muito cuidado das famílias, né? Ao contrário, né? Eles que se virem nos 30, e a gente também viu a questão da dificuldade financeira desses idosos manterem uma alimentação adequada. Kátia, eu queria que você trouxesse aí para a gente as suas últimas palavras, né? E fica aqui meu agradecimento. E o que você deixaria de mais importante, né, dessa sua experiência com os idosos? Eu
quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, né? E muito feliz de de ter revisto vocês de novo, né? Não só você, como as meninas também. E como você falou, a gente se conheceu quando a gente tinha 21, né? E agora 21, a gente já está... Eu estou com 63, né? Então já sou uma senhora idosa também. É idosa, né? Faz parte aqui do meu grupo. Idosa. Então, assim, o que eu deixo para quem está me escutando, inclusive tem muitos ex-alunos meus, né, que já são nutricionistas, já estão atuando, fico muito feliz, né? Tem muita gente aí que eu ajudei na formação e eles sabem como o meu pensar com a nutrição, né? Então, o que eu deixo para quem tiver algum idoso me ouvindo, é que a gente comece a comer, né, o feijão com arroz, comece a compor melhor os pratos, né? Não é só o idoso e todos, né? A compor melhor os pratos, né? Porque, como a colega falou na outra live, que a gente trabalha muito a questão da patologia, né? Das patologias, muita patologia. E esquece da alimentação, do alimento em si, da comida. Né? Da comida, então, a comida é o que eu mais trabalho, é a comida. É sobre a comida. Então, como fazer seu alimento, comer comida de verdade, preparar o seu alimento. Hoje, o que mais tem é facilidade de preparo de alimento com facilidade. Não precisa fazer uma coisa tão cara, mas existem alimentos que são mais em conta, que a gente pode preparar uma saladinha gostosa só no vapor, ali cozido no vapor, temperadinho com alho e cebola, não é? Usar as carnes, comer mais carne que não seja ultraprocessada, que diminuir mais o consumo de ultraprocessados, que eu acho isso um grande perigo, né? Porque tem gente que diz que não, né? Mas a gente fica falando, a gente sabe que sim, né? Para ver se a gente reduz a quantidade de patologia, né? Porque chega de falar de patologia. Falar de comida, que comida é bom. Envelhecer não significa se tornar diabético, se tornar hipertenso, né? Se tornar frágil, né? Porque começa a comer tão mal e começa a perder peso, perde massa muscular, enfim. Muito legal. Eduardo, agora a gente está finalizando aqui a live com a nutricionista Kátia Morales. Ela foi assim maravilhosa, trazendo para a gente a sua experiência e também compartilhando, né, com a gente algumas curiosidades lá do Amapá, do Macapá, né, no caso da capital, onde ela trabalha, atua 18 anos ali na Unidade Básica de Saúde. Então, a gente está finalizando esse momento na assistência básica, né? Tá certo. Então, eu te agradeço demais, agradeço a todos que estiveram conosco. E um beijo até a próxima. E quando se voltar aqui no Rio de Janeiro, estaremos juntas novamente. Um grande beijo, um beijo para vocês. Semana que vem. Eu estarei com você de novo. Tá bom. Semana que vem já é agosto, né? A gente não vai ter uma nutricionista, nós vamos ter uma geriatra. Essa geriatra vai falar um pouquinho da questão alimentar dos idosos, né? E vai ser muito legal ver a perspectiva de um médico, né? De uma médica conversando com a gente sobre a alimentação de idoso. Um beijo e até a próxima. Ótima semana. Deus abençoe a todos. Tchau. Muito obrigada, Kátia. Eu que agradeço.